eu sou o professor Rondinelli Melo. Vamos dar mais uma vez prosseguimento ao curso Google Sala de Aula. Sala de aula virtuais do Google. Vou abrir aqui a turma, a sala de aula que tem algumas turmas aqui. Vamos aqui no nosso projeto. Então ficamos aqui em atividade. Essas atividades aqui os alunos ainda não estão vendo. Porque eles não estão vendo, vou mostrar para você, ó. Eu tenho aqui uma aluna e aqui em atividades não está aparecendo. E aqui eu tenho outro aluno. Se eu entrar aqui, ele clicar em atividade, olha, aparece às vezes uma informação dizendo o que é essas atividades. Como eu já fiz anteriormente, já sumiu. Mas não aparece nada. Por que não aparece nada? Simplesmente porque nós não temos nada ainda dentro de um tópico. Então, se você tem um tópico vazio, ele não vai aparecer para o aluno. Ele só aparece para o aluno quando existe algo dentro desse tópico. Então, vamos aqui, eu vou criar um material aqui. Eu vou pegar aqui material, certo? Vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, a parte de material é uma parte em que não envolve pontuação. É como se fosse apenas para o aluno visualizar o material, para ele ler o material, visualizar, para ele ouvir. Então não gera ponto aqui, certo? Eu vou colocar aqui um exemplo de material que eu costumo fazer bastante. E lembrando que sempre que nós formos montar uma sala de aula, algum projeto, nós temos que ter em mente o que é que nós iremos fazer. Eu vou abrir aqui esse meu tópico. Aqui eu vou fazer Antes de colocar tópico, eu vou fazer aqui no título, eu vou colocar aqui, ó, boas-vindas. Vou dar um exemplo para você. Então aqui no título eu vou colocar boas-vindas. Aqui na descrição eu vou fazer a seguinte descrição. Claro, não é necessário você fazer esse procedimento. Você pode criar sua descrição aqui de boas-vindas. Então aqui eu tenho uma descrição que eu fiz justamente de uma sala de aula, que foi justamente essas salas de aula aqui que eu criei para a direção da escola, a qual também eu faço parte, além de outras. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, atividades, nós temos aqui a apresentação. É a mesma. Então, eu vou diminuir aqui. Então, nós temos aqui o nosso material. Aqui o título boas-vindas. E aqui eu estou dando um exemplo para você. Por exemplo, olá, queridos. É uma satisfação ter você aqui na plataforma online Google Classroom, Google Sala de Aula. Então tem todas as informações aqui. Coloquei aqui o nome da diretora, vice-diretora, técnica educacional, boa aula. Da noite, certo? Então você pode fazer esse procedimento, não é obrigado. Agora, quando você vai aqui em tópico, olha o que acontece, ó. Já existe os tópicos que você fez. Então você pode utilizar um desses tópicos que você já fez anteriormente. Você lembra, isso mostra que você pode fazer o tópico anteriormente, ou você pode fazer agora um tópico. Nesse caso eu vou fazer um tópico agora. Que tópico é esse, ó, que eu coloquei? Um tópico de apresentação. Então vou chegar aqui, ó, criar um tópico e vou colocar o tópico de apresentação. Então esse tópico aqui ele foi criado. Então, para apresentação, não vou, no caso, ainda colocar os materiais, nós vamos aprender. Então, aqui, para quem é essa apresentação? É para somente essa sala. Eu posso colocar em mais de uma sala, certo? Então, em vez de estar fazendo sala por sala, eu posso colocar já direto em todas as salas. Nesse caso aqui, eu vou colocar somente para essa sala. Para quem vai ser esse tópico? Para todos os alunos? Ou somente para um aluno ou para outro aluno? Então, no caso, vai ser para todos os alunos que eu vou colocar esse tópico. Por padrão, ele vem como todos os alunos. Porém, você pode escolher um deles que você quer enviar o material. No meu caso aqui, como é de boas-vindas, são para todos os alunos. Agora eu posso postar neste momento. Eu posso programar para uma data futura,
ou posso salvar como rascunho e depois descartar o rascunho, sem problema nenhum. Nós vamos aprender isso depois. Então, primeiramente, eu coloquei aqui em material, coloquei o título, coloquei a descrição e um tópico, e coloquei somente para essa turma, não coloquei para as outras, e para todos os alunos. Agora eu vou postar. Quando eu colocar postar, significa dizer que vai postar nesse momento. Ainda eles não estão vendo, ó, não existe nada aqui para ele, mas a partir do momento que eu coloco posto esse tópico, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que, como é apresentação, tem que ficar sempre em cima, o tópico em cima. Então eu vou lá agora, ainda não tem nada, mas eu vou atualizar aqui, ó. Então verifica agora que já aparece o tópico, incluindo a apresentação que foi dado, que nós fizemos anteriormente, ó. O mesmo procedimento aparece para o outro aluno. Aqui atualizou, ó. Tá? Então, a partir do momento que você coloca dentro de um tópico alguma coisa, agora já passa a aparecer para o aluno. Vou fazer mais aqui. Eu vou fazer mais uma criação aqui, material, né, onde não gera nota. Agora o título. Eu vou colocar aqui um título que eu fiz chamado dúvidas, tá? Copiar. Vou colocar aqui, ó, dúvidas. A descrição, coloquei aqui uma descrição. Você não é obrigado a fazer, mas eu estou dando um exemplo o que você pode fazer com esse material. Então, por exemplo, olá professor, olá professora, ou então olá aluno, olá alunos. Este fórum é seu meio de acesso para tirar dúvidas junto a mim. Por meio deste fórum, você poderá entrar em contato comigo para pedir esclarecimento e orientações extras, e ainda registrar comentários e sugestões a respeito dos assuntos abordados. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de fazer sua pergunta. Abraço, professor Rondinelli Melo de Matemática. Aí está aqui. Posso colocar assim, professor Rondinelli Melo. E vou colocar aqui, olá, alunos ou alunas. Tá? Agora eu quero colocar simplesmente também para esse formulário apenas, para essa sala de aula apenas. Posso marcar uma outra, não tem problema nenhum. O tópico eu não tenho aqui, eu posso colocar para um desses, eu posso fazer anteriormente, como nós já fizemos com esses três. Com essa primeira avaliação, material para leitura, professor Rondinelli Melo em Matemática. Ou então posso criar um tópico como nós criamos agora. Então vamos criar um tópico. Eu já tenho aqui o tópico, ó, tópico fórum de dúvidas. Então vou colocar aqui. Então, fórum tira dúvidas. E eu vou postar. A partir do momento que eu posto, ó, fórum tira dúvida, eu vou colocar a apresentação por primeiro. Tá? Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Nós aprendemos mover para cima. Então, é o mesmo procedimento. Se eu entrar lá agora com o aluno, ó, já tem o fórum tira dúvidas para ele. Então ele vai abrir aqui, ver o material e está escrito, ó, olá alunos, este fórum é o seu meio de acesso para tirar dúvidas junto a mim. Por meio deste fórum você poderá, então ele vai ler e vai tirar a dúvida, vai fazer o comentário dele aqui. Então verifica aqui, ó, que o aluno ele pode copiar o link. Então ele copia o link e pode clicar numa aba aqui qualquer, ó, e acessar. Tá? Então vai acessar direto para ele fazer o comentário, que não seria, no caso, necessário, né? O que é bom esclarecer aqui, que tudo que está aqui dentro de material, que nós criamos aqui dentro de material, se você perceber, o aluno só tem a possibilidade de fazer comentário. Ele não tem aqui a possibilidade de enviar nenhum material para o professor. Então essa aba de materiais é uma aba que o aluno vai apenas ler as informações, ele vai ouvir se houver, por exemplo, um áudio, ele vai ver se houver um áudio, e por exemplo no YouTube, ele não só vai ver, mas vai ouvir. Então é apenas para ele visualizar.
tá? E se houver materiais também para baixar, ele pode baixar, mas ele não tem aqui a opção de mandar nenhum material para você. O que ele pode fazer aqui é fazer um comentário para você, que é o comentário em que todos que alunos irão ver, certo? Então não há aqui nem comentário particular, ou seja, tudo que ele colocar aqui no fórum Tira Dúvida, todos os alunos também vão ver. E se é um tópico de tirar dúvidas, um fórum para tirar dúvidas, então todos os alunos têm que ver justamente para saberem a dúvida de um. Talvez a dúvida de um seja também a dúvida de outro. Então, por essa razão, é muito interessante eles colocarem aqui para ir sanando essas dúvidas, certo? Então, é bastante interessante. Então, vou fechar aqui. Então, nós já temos aqui a apresentação, fórum de dúvidas. Agora vamos colocar materiais, certo? Então, para que eu possa colocar aqui um material, aqui dentro eu tenho que clicar e agora vim em adicionar aqui. Mas esse procedimento nós vamos fazer na próxima aula, certo? Te espero então lá.